Amém, irmãos. Esse é o ano da multiplicação e cremos que nesse ano de multiplicação nós precisamos ter um olhar profético. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque ao início de um novo ano, nós podemos ter um olhar pessimista, otimista, mas Deus deseja que tenhamos um olhar cheio de fé. Amém? Diga assim, nesse ano, eu vou ver pela fé. Diga, eu vou andar pela fé. Amém? 2 Coríntios 5,7 diz, visto que andamos por fé e não pelo que nós... Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos colocar essa palavra diante de Ti. Ministra ao nosso coração a Tua verdade, o Teu caminho, a Tua direção. Senhor, eu creio que nós não temos ainda plena clareza daquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas nesse ano. Podemos achar algo, podemos planejar algo, podemos fazer resoluções, mas quando o Senhor entra na equação, as coisas podem mudar completamente. E é isso que nós queremos provar, Senhor, nesse ano. É isso que nós queremos provar nesses dias. Opera o Teu sobrenatural nas nossas vidas e nos ensina, Senhor, a ter um olhar profético, segundo o olhar do Senhor, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, querido? Havia 3 homens num barco. De repente, o vento mudou de maneira contrária fortemente. Aí um desses homens já logo falou, para mim é sempre assim, as coisas nunca dão certo. Olha só, eu saí para velejar e agora o vento está contrário. Esse foi o primeiro homem, ele falou isso. O segundo homem falou, não, mas fica tranquilo, senta aí, vai dar tudo certo, fique em paz. Já o terceiro homem, ele diz, eu vou arrumar aqui as velas, seja o vento a favor ou contrário, eu vou velejar. Amém, querido? Isso fala de uma postura. Ao entrar nesse ano, nós podemos ter uma postura pessimista, aonde tudo que acontece nós já desanimamos. Podemos ter uma postura otimista, mas podemos ter também uma postura de alguém que vive em fé. Alguém que olha pela fé. Alguém que no dia a dia descansa em Deus, porque sabe que o Senhor está cuidando de cada detalhe da vida dele. Você crê nisso? Portanto, no início desse ano, que você possa desde já olhar profeticamente. Amém, querido? Há notícias que vamos ouvir durante esse ano, notícias boas, mas também notícias ruins, não é mesmo? Pessoas chegarão para trazer situações, problemas, conflitos, e às vezes você não imaginou o que passaria, mas é preciso que você creia, que apesar das circunstâncias, o Senhor está com você, amém, querido? Agora, para isso eu preciso aprender em Deus a ter uma visão profética, porque o alvo de Deus é que os seus filhos possam ver profeticamente, enxergar profeticamente. Ou seja, isso fala de olharmos para o futuro, termos uma expectativa no futuro, de coisas boas, amém? Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é trazer sobre a sua vida, nas nossas vidas como igreja, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Por quê? Porque nós amamos ao Senhor. Então eu preciso aprender em Deus a ter esse olhar, porque circunstâncias vão vir nesse ano, situações boas como situações ruins, sim ou não, queridos? Agora, em todo tempo, eu preciso escolher em Cristo, em andar em vitória. Então, erga sua mão direita e diga assim, esse ano é um ano que eu vou desfrutar de vitória. Amém? Cremos.
porque nós somos mais que vencedores em Cristo, e as vitórias, elas manifestarão. Eu preciso falar delas, crer nelas. Agora, há visões, como eu citei aqui, que são diferentes. A primeira delas é a visão pessimista. Há pessoas que elas têm olhos, mas elas não têm visão. Tudo que elas enxergam, elas enxergam mal nisso. Sempre está reclamando de algo, ou algo fazendo-a desanimar. Então muitas vezes, irmãos, aonde nós vemos um problema, no olhar profético é uma oportunidade. Você sabia disso? Nós só enxergamos aquele problema, mas se fôssemos buscar no Senhor, Ele nos mostraria uma oportunidade. Mas muitos preferem ficar o quê? Reclamando do problema. E isso não é ter um olhar profético, mas sim ter uma visão pessimista. Então muitas vezes Deus fala, vai e faz aquilo. Aqui que nós falamos, Deus, você não sabe não tem como, não dá. Não é mesmo? Porque nós achamos que sabemos mais que Deus. Então, a visão pessimista, na verdade, ela tem uma lente de incredulidade. Agora, sabemos que o nosso Deus é o Deus que age de acordo com a nossa fé. Portanto, nesse ano, se você crê em multiplicação, é importante que você decida andar em fé. Visualizar, enxergar pela fé. Amém, irmãos? Porque podemos ter nesse ano uma atitude pessimista, ter uma visão pessimista, e podemos pensar, Deus esqueceu de mim, ou as coisas nunca dão certo para mim. Mas talvez é preciso apenas se posicionar em fé. Alguns exemplos bíblicos, por exemplo, o primeiro deles é dos espias e o relatório da incredulidade. Esse você provavelmente já ouviu. Aonde então ali Moisés envia 12 espias à terra de Canaã para espiarem a terra, mas 10 daqueles espias voltam com um relatório negativo. Sobre aquele povo havia uma promessa, e eles desfrutariam da terra prometida que é Canaã. Mas quando eles chegaram ali para espiar a terra, eles notaram que a terra era muito boa, manava leite e mel, mas era uma terra que tinha o que, irmãos? Diga, gigantes. Eles viram então a cidade ali, fortificada, os frutos, o solo fértil, ou seja, eles poderiam enxergar só as coisas boas, mas não, eles resolveram olhar para os obstáculos. E aí deixa eu te contar, querido, esse ano vai ser o ano da multiplicação, amém? Mas deixa eu te falar, vai ter obstáculo também. É ou não é verdade? Vai ter. Porque na terra da conquista, eu preciso entender que vai ter situações, vai ter obstáculos, problemas, e diante deles, eu preciso ter uma visão profética. Lá em Números 13, 31, eles falam, no relatório que eles trazem para Moisés, é o seguinte: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, eles não negaram a existência da promessa, mas o que eles constataram foi o seguinte: Deus prometeu, mas nessas circunstâncias aqui, não dá não, não vai fluir, as coisas não vão acontecer. Talvez na cabeça deles, a terra que Deus tinha para eles, era uma terra que não tinha absolutamente ninguém morando, só a espera deles. Mas sabe, normalmente não é assim que Deus faz. Muitas vezes o lugar que é o lugar do Senhor para nós, a terra que o Senhor nos deu, mesmo assim virão problemas, virão situações, virão lutas. É ou não é verdade, queridos? Então nós precisamos tomar cuidado com o pessimismo. Ou seja, eu acredito em Deus com os lábios, eu falo, eu creio, declaro, mas na prática, quando aparece alguma situação para me desestabilizar, então eu desanimo,
eu paro. E você sabe que isso é contagioso. É ou não é verdade, querido? Porque o desânimo é uma epidemia espiritual. Há pessoas que elas estão bem, chega outro do lado, desanimado, começa a falar do desânimo, aquilo pega. É ou não é verdade? Por isso, cuidado com quem você vai andar nesse ano 2026. Você tem que andar com pessoas que falam o quê? De fé. Pessoas animadas, pessoas para cima. Vê se o irmão que está do seu lado, ele é alguém para cima ou está meio desanimado. A incredulidade daqueles 10 homens contaminou milhões, milhares de pessoas. Agora Josué e Calebe, eles tiveram uma visão diferente, uma visão de fé, falaram de fé. Números 13, 30. Subamos animosamente, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos sobre ela. Ou seja, é certo. Diga assim, a fé fala de certeza. Amém, querido? A fé é certeza. Eu posso não estar vendo, não estou tocando, não estou sentindo, mas eu creio. Porque é a palavra do Senhor para a minha vida. Então eu vou crer na palavra do Senhor. Agora, aquele povo preferiu ouvir a voz do medo. Resultado, 40 anos no deserto. E o problema foi que Josué e Calebe, eles creram, mas mesmo assim ficaram também. Os 40 anos ali no deserto. Mas foram os únicos a entrar na terra prometida. Porque eles creram. Mas a maneira que nós enxergamos, não tem jeito, influencia o meio que nós vivemos. Nós queremos que esse será um ano de multiplicação para a nossa igreja, amém, querido? Vamos trabalhar para isso bastante, já vou te avisando. Vamos orar muito, vamos jejuar muito. Amém? Então, que você possa se envolver nisso e declarar isso ao longo do ano. E não algo do tipo, ai, cadê os irmãos, a igreja está vazia. Jamais fale isso perto do seu pastor. Cadê o povo, pastor? Sumiu. Nós somos pela fé, amém, irmãos? A geração pessimista morreu antes de ver a promessa se cumprir. Deus nunca prometeu para eles que não haveria gigantes, mas prometeu que eles venceriam. Amém, querido? Você crê nessa promessa? Obstáculos podem vir esse ano, problemas podem vir, mas creia, o Senhor está contigo. Não seja alguém pessimista. Começou o ano, pastor, hoje é que dia, irmãos? Hoje é dia 4, já estou com problema demais. Esse ano, pelo visto, vai ser muito difícil. Está amarrado em nome de Jesus. Sai de perto. Amém? Agora, pessoas que elas já começam o ano assim, na expectativa do problema, do pior. Não, é natural, acontece. Mas eu vivo na expectativa da bênção de Deus. Eu vivo na expectativa do sobrenatural. Posso ouvir amém? Outro exemplo, os discípulos no mar. Lá em Mateus 14, os discípulos enfrentavam uma tempestade no meio do mar. O vento era contrário e o barco parecia que ia afundar. E Jesus não estava com eles. Mas você sabe a história. Jesus então vem andando sobre o mar. E aí então, os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma. Olha só, o Senhor estava vindo para resgatá-los, mas eles acharam que era um fantasma. Uma pessoa que vive com um olhar pessimista, até aquilo que seria algo para salvá-lo, ele chama de fantasma. Até aquilo que é coisa boa de Deus vindo para ele, ele acha que é uma ameaça. Mas na verdade era um livramento da parte do Senhor. Diga assim: eu creio que nesse ano eu viverei livramento do Senhor. E quantas vezes o Senhor se aproximou de nós no meio de uma tempestade, e aí ao invés de nós reconhecermos a mão dele, nós achamos que era mais um problema. Por isso creia, querido. Mesmo no momento ali que você sentir medo, pavor, saiba, o Senhor continua com você. Aleluia.
Agora, o pessimista, ele é incapaz de discernir a mão de Deus. Ele é incapaz de discernir que até mesmo de algo ruim, aparentemente, pode vir algo bom. Amém, igreja? Por isso que a gente costuma dizer, né, que o homem natural, ele só enxerga o outro homem. O homem que é um pouco espiritual, quando algo acontece de ruim através de alguém, ele já começa a enxergar o maligno. O diabo está agindo. E muitas vezes é mesmo. Mas o homem, a mulher de Deus, mais espirituais, eles enxergam o homem, eles enxergam o diabo, mas atrás eles percebem a mão de Deus também. Amém, querido? Por quê? Porque há situações que Deus permite. Agora, nessas situações, eu preciso não ter uma visão pessimista, mas continuar olhando profeticamente. Não importa o que está acontecendo, eu creio que o Senhor está comigo. Se aconteceu, não sei como, mas algo de bom Deus tem preparado para mim. Amém, igreja? Portanto, o pessimista, ele, assim como Pedro, né, aconteceu, ele começou a andar sobre as águas para ir de encontro ao Senhor. Mas o pessimista, ele até está olhando para o Senhor, mas começa a vir as circunstâncias, os problemas, ele começa então a afundar. Por isso que nós devemos todos os dias, irmãos, olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Amém? Então, cuidado. O pessimista, ele viu um problema, ele já larga tudo. Ele para. Então, aqui entre nós não, mas há irmãos que ele começa a não, esse ano vai ser uma bênção. Esse ano vou me envolver com as coisas de Deus. Vou servir ao Senhor. Aí aparece o primeiro problema. Aí ele já fala, não é possível. Deus esqueceu de mim, não vou mais congregar, não é possível, esse ano que eu ia deslanchar em Deus. Pois é, mas talvez o diabo ouviu isso aí também, e vai querer atrapalhar a sua vida, atrapalhar aquilo que é o propósito de Deus. Então, o pessimista, ele olha para as circunstâncias, mas aquele que vive com um olhar profético, olha para o Senhor. Amém, querido? O terceiro exemplo é o exemplo de Tomé. Tomé, os irmãos sabem, né? Ele ouve que Jesus ressuscitou, mas ele não crê. Vamos ler isso? João 20, verso 25. Ele diz assim: se eu não vir o sinal dos cravos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, de modo nenhum crerei. Então Tomé é o símbolo do pessimista moderno, que só acredita o que, irmãos? Vendo. Eu até acredito, pastor, mas eu tenho que ver primeiro. Não, mas você não vai realmente ter história com Deus, viver a multiplicação que Deus tem para a sua vida, porque é preciso que você creia antes de ver. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Amém, irmãos? Portanto, precisamos todos os dias praticar isso. Não estou vendo, não estou sentindo, mas eu creio. Eu comecei a orar pela minha família, aparentemente só piorou. Não estou vendo nada acontecer, mas eu vou perseverar orando e crendo. Comecei o ano orando pelas minhas finanças, por uma oportunidade, mas parece que até o que eu tenho eu estou perdendo. É nessa hora que você precisa continuar o quê? Crendo. Mas o pessimista não. O pessimista já fica desanimado, já se abate, já para de buscar o Senhor. É ou não é verdade, querido? Então nós não podemos ser como os espias, não podemos ser como os discípulos ali no mar, e nem podemos ser como Tomé. Precisamos ser daqueles que vivem em fé, e que apesar das circunstâncias contrárias que podem surgir nesse ano, você continua crendo. Amém? Então diga aí para o seu irmão, fala para ele: apesar das circunstâncias,
neste ano, continue crendo. A segunda visão é a visão otimista. Então, se o pessimista, ele vê o problema, vê a circunstância, e ele se desespera, o otimista, ele tem aquele olhar assim, vai dar tudo certo. Apareceu o problema, apareceu a situação, a circunstância, mas vai dar tudo certo no final. Mas esse dar tudo certo não vem de um posicionamento em fé, mas sim de uma energia positiva, né? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Quem já ouviu isso? Fique em paz, vai dar tudo bem no final. Então, é uma lente melhor do pessimista, sim ou não? Mas ainda assim é algo humano. Então, o otimista é aquele que diante do caos, ele diz, vai dar certo, as coisas vão acontecer. Mas qual que é a base? A base é porque, boa sorte, vai dar tudo certo. A base é porque eu acredito, a base é porque eu acho, a base é porque você é uma pessoa boa, então as coisas boas acontecem. Mas essa não é a nossa fé depende de Cristo, amém, querido? Então, porque estamos em Cristo, nós cremos que no final sim, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Agora eu preciso declarar de acordo com a minha fé, aquilo que eu creio, abrir a minha boca e falar aquilo que eu creio. Então o otimismo é algo psicológico. Sabe, há pessoas que elas, se você chegar perto delas, para conversar, você sai até melhor de como chegou, não é verdade? Pessoas animadas, para cima. Você conhece alguém assim? Talvez algum irmão aí do seu lado seja assim, empolgado, animado, nem parece que tem problema na vida, aleluia. Uma pessoa otimista. Mas há aqueles que andam pelo sobrenatural, e apesar dos problemas, eles têm sempre uma palavra de Deus para abençoar a nossa vida. Você olha para ele e fala, esse irmão aí não tem problema não. Não, mas ele tem problema. Só que ele é alguém que anda no sobrenatural. É alguém que vive pela fé. É alguém que tem um olhar profético. Amém? E isso faz toda a diferença. O otimista até nos anima, mas aquele que é cheio de fé nos transforma, porque ele se torna um instrumento de Deus. Que sejamos homens e mulheres cheios de fé, amém, querido? O otimista até pode ter um ânimo temporário, mas acredite, isso não sustenta quando as ondas ficam altas demais. Quando as ondas estão altas, é apenas aqueles que andam pela fé, vivem pela fé, que conseguem permanecer. Amém, igreja? Portanto, eu preciso crer sim, que Deus está no controle. Preciso declarar isso, preciso me achegar ao Senhor, preciso orar, preciso crer, e não no aspecto natural, apenas um otimismo, que acredite, aí no mundo há muitas pessoas que são muito otimistas, não têm uma experiência de salvação, não pertencem a Cristo, mas são pessoas animadas, para cima, que se você relatar para elas um problema, elas vão te falar, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas nós dependemos de Deus, amém, querido? Nós dependemos de uma visão de fé. E por último, esse é o terceiro ponto, que é o que nós precisamos ter, uma visão de fé. Diga para o seu irmão, Deus nos chama para uma visão de fé. Ser pessimista é algo muito ruim, sim ou não, irmãos? Então cuidado com o pessimismo. Você está começando o ano, não começa pessimista não, amém? Você tem que começar cheio de fé, cheio de fé. Quem chegar perto de você tem que sentir você transbordando de fé, amém? Ser otimista resolve o problema, sim ou não? Não. Ser otimista também não resolve.
porque é um ânimo da alma, uma coisa passageira. Por isso nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Crer é muito mais do que repetir para si mesmo. Mas crer é confiar no Senhor até nos momentos que parece que estamos sozinhos, ou não é verdade? Otimista qualquer um pode ser, não é verdade? É só às vezes assistir um vídeo no YouTube, ir numa palestra motivacional, se encontrar com um amigo animado. Mas homens de fé, mulheres de fé, são apenas aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si. Esses têm um olhar diferente. O otimismo é o talvez, mas aquele que tem uma visão de fé, aquele que declara, certamente vai acontecer em nome de Jesus, porque é promessa de Deus para a minha vida, amém? O otimismo é aquele que fala muitas vezes, eu acho que vai dar certo. Deus diz na sua palavra, e nós cremos, aquilo que são promessas dele para nós, nós recebemos em fé, amém? E nós não abrimos mão das suas promessas nas nossas vidas. Se o pessimista diz, não tem jeito, talvez o otimista diga, quem sabe, pode ser que dê certo sim. A fé vai além, a fé declara o seguinte, Deus já está fazendo. Eu não estou tocando, não estou vendo nada, mas eu creio, Deus já está fazendo. Amém, querido? Eu não sei quais são os alvos que você colocou, tem colocado diante do Senhor nesse ano de 2026. Mas assim como eu creio que você tem alvos no seu coração, sim ou não? Você tem sonhos? Porque quem não tem sonho virou um zumbi. Você tem que ter sonho. Você tem que ter alvos. Amém? E baseado nisso, revela também aquilo que é a nossa fé. Quanto mais cheio do Espírito Santo, acredite, mais eu vou crer em coisas maiores. Por isso que lá em Joel diz, né? Que no derramamento do Espírito Santo, os velhos iriam o que, irmãos? Quem lembra? Sonhar. Pois é, mas velho sonha, cheio do Espírito sonha. Mas vemos uma geração que jovens não têm sonhos, não têm alvos. Por isso que nós sempre impulsionamos, irmãos, coloque seus alvos, estabeleça. Porque isso fala da sua fé, daquilo que você crê. E quando você escreve, está falando, eu creio que é possível acontecer isso na minha vida. Amém? E aí você vai orar por isso, você vai crer nisso. Você vai guardar isso no decorrer do ano. Amém, irmãos? Então, todos nós precisamos desenvolver um olhar profético. Talvez hoje você tenha que ter um olhar profético em relação à sua casa, a olhar para o seu filho, para a sua filha, a olhar ali para os seus pais. Talvez hoje está exigindo isso de você, na sua casa. Olhar para eles com um olhar de fé. Nas suas finanças, a sua vida profissional, talvez você desanimou, mas é preciso você olhar com fé, amém? A sua saúde, não sei se há alguma enfermidade no seu corpo, mas você precisa ter um olhar profético, falar de fé, e não falar de doença, porque tem irmão que ele toma doença para si, e ele fala assim, a minha diabetes, ou seja, né, é dele mesmo, não, que eu tenho isso aqui já há muitos anos, ninguém tira de mim mais, pastor. Não deveria ser assim. Amém. Então você precisa crer, declarar aquilo que você crê que o Senhor fará, mas é preciso que você tenha um olhar profético. E aqui há alguns exemplos. O primeiro deles é o olhar profético de Deus para com os hebreus. É interessante que quando Deus mandou Moisés ir até Faraó, ele se apresenta a Faraó como Deus de Israel, mas para Moisés ele se apresenta como Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E você sabe, a história de Jacó foi uma história de transformação. Então quando Deus afirma ali diante de Faraó
que Ele era o Deus de Israel, Ele estava declarando o quê? De fato, como Ele via o seu povo. Amém? Israel significa príncipe de Deus. E era assim que Deus enxergava o seu povo. Da mesma maneira, Deus nos enxerga, Deus nos olha como uma igreja gloriosa. Amém, irmãos? Porque Deus olha para nós profeticamente. Deus não considera mais Jacó, e sim Israel. Outro exemplo é o olhar profético de Deus para com Gideão. Deus então chama Gideão, o anjo do Senhor aparece para ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Só que Gideão estava morrendo de medo. Ou seja, valentia com Gideão não fazia muito sentido aos olhos dele. Mas é porque assim, Deus olha para você, não hoje como você se enxerga, as suas debilidades, os seus problemas, as suas limitações, mas Deus olha para você enxergando o potencial de quem você pode se tornar nas mãos dele. Amém, querido? E nisso precisamos aprender com o Senhor. Talvez Gideão olhou para o anjo e falou: mas quem que é esse aí? Quem que é esse valente aí? Que eu também não sei, quero saber quem é. Mas era ele mesmo, porque Deus o enxergava como um valente. Como que você vai se enxergar nesse ano de 2026? Como as circunstâncias dizem? O que os outros falam ao seu respeito? Ou o que Deus diz ao seu respeito? Você é um filho amado de Deus, amém, querido? Você é abençoado em Cristo Jesus. Toda sorte de bênçãos estão sobre a sua vida. Você é guardado, você é protegido. O Senhor é aquele que livra você do mal. Você é um filho amado plenamente. Essa é a verdade. Mas isso exige de nós um olhar profético. Porque tem dia que parece que você não é amado, não é verdade? Tem dia que parece que você não é abençoado. Mas até nesses dias, saiba, você é abençoado, você é amado. Amém? Então Deus trata conosco conforme o que Ele já determinou fazer em nós. Por isso que no Novo Testamento diz que nós já fomos santificados. Talvez você olhe e diga: não, pastor, mas eu não sou tão santo assim não. Mas segundo a visão de Deus para você, você já é santificado em Cristo Jesus. Você é chamado em Cristo Jesus. Ele nos vê como santos. Amém? Então, o vencedor quem é? É aquele que tem um olhar profético. Diante desse novo ano, você tem que ter um olhar de fé, não um olhar de incredulidade. Você não pode entrar esse ano declarando: vai ser igualzinho ano passado, não vai mudar nada. Esses dias eu vi uns posts, dizendo: não muda nada, virar o ano não muda nada. Mas eu creio que muda. Se você se posicionar e se enxergar como Deus te enxerga, vai mudar sim, em nome de Jesus. Realmente, o relógio mudar, não muda muita coisa, mas nós precisamos crer profeticamente, olhar para um novo ano e declarar: não, esse ano vai ser uma bênção na minha vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Você não pode enxergar como: não faz diferença nenhuma, pastor. Não, faz sim. Se você crê que faz, vai fazer. Se você crê que não faz, também não vai fazer nada. Porque tudo acontece de acordo com aquilo que nós cremos. Então, mesmo diante de coisas negativas e problemas, precisamos ter um olhar profético, em tudo dar graças a Deus. Amém, querido? Dar graças a Deus. Diga para o seu irmão: olhe para esse ano de maneira profética. Terceiro, o olhar profético de Deus para com a viúva. Nós citamos sobre a viúva aqui no culto da virada. Já estou encerrando a palavra já, irmãos. Então Eliseu fala para aquela mulher, pergunta para ela o que ela tinha. E aí o que ela tinha, irmãos? Só a botija, só a vasilha. E aí então Eliseu dá uma direção para ela: você vai pegar mais vasilhas, o máximo possível que você conseguir. E ela foi lá e pegou as vasilhas.
Enquanto ela tinha vasilha, o milagre foi acontecendo, amém? Porque Deus vai usar aquilo que você tem, aquilo que eu tenho. Cremos que esse é um ano de multiplicação, mas Deus não multiplica algo do zero. Zero, você pode colocar qualquer número, vezes zero, dá zero. 1 milhão vezes zero, dá zero. Se eu não falhei na escola, dá zero. Agora, quando você tem algo, Deus vai multiplicar aquilo que você tem, mas você tem que apresentar a Deus aquilo que você tem. Aquela mulher aparentemente não tinha nada, mas o profeta perguntou: o que você tem? Só uma botija. Sabe, querido, não limite o milagre que Deus pode fazer na sua vida. Não limite o sobrenatural que Deus pode fazer na sua vida. Mas eu tenho muito pouco, pastor. Pois é, mas Deus faz através do pouco. Que o nosso Deus é um Deus grande. Amém, querido? Então, sabe, nós temos algo nas nossas mãos. E nesses dias, esse início de ano, que os seus olhos sejam abertos para você enxergar o potencial que Deus colocou nas suas mãos. As habilidades que Ele te deu, os dons que Ele te deu, o talento que Ele te deu. Porque através disso, a multiplicação vai acontecer, você crê? Então a pergunta de Eliseu para a viúva é a mesma que Deus nos faz hoje. O que você tem? Porque Deus sempre pergunta o que nós temos e não o que nós não temos. Mesmo que nos seus olhos seja algo pouco, Deus pode fazer do pouco muito. Amém? Então avalie nesse início de ano. O que você tem? O que Deus colocou nas suas mãos? Talvez ao olhar de outros é algo insignificante. Talvez até para você mesmo é algo pequeno, insignificante. Mas o Senhor vai multiplicar isso em nome de Jesus. Porém você tem que ter um olhar profético, um olhar cheio de fé, que quando você enxerga assim, Deus vai agir de acordo com aquilo que você crê. Precisamos sempre lembrar, irmãos, que a moeda do céu é a fé. Se nós queremos apropriar de algo nesse ano da parte de Deus, só há uma forma, é por meio da fé. É por meio da fé. Então tudo aquilo que nós fizermos nesse ano tem que ser regado de fé. Terceiro e último, que é o olhar profético de Paulo. Acho interessante quando fala de Paulo e o olhar profético que ele tinha. Porque quando nós lemos a carta de Paulo à igreja de Corinto, nós vemos que ele começa aquela carta agradecendo a Deus pela vida dos irmãos. E ele vai além, ele diz que os irmãos são santos, santificados em Cristo Jesus, chamados da parte de Deus, enriquecidos em Deus. Então você começa a ler a carta e você fala: uau, esse povo realmente é diferente. Porque Paulo está agradecendo a Deus pela vida deles. Mas depois você vai lendo as cartas de Paulo aos Coríntios e você percebe que algumas características não se assemelham muito com a santidade. Então, por exemplo, aquela igreja, Paulo diz que havia nela divisões. Paulo descreve que havia comunhões separadas entre os ricos, entre os pobres. Havia aqueles que no dia da ceia ficavam como, irmãos? Embriagados. No meio deles havia imoralidade. Paulo cita que nem entre os ímpios existia, ao ponto de um jovem deitar-se com a sua própria madrasta. Havia pecados naquela igreja, e pecados graves, além de irmãos que levavam outro no tribunal. É grave, sim ou não, querido? Aí eu te pergunto, você frequentaria uma igreja assim ou não? Provavelmente não. Você fala: não, essa igreja, pois é, mas foi a igreja que o apóstolo Paulo plantou.
Agora, Paulo fala daqueles irmãos como? Vocês perturbados, pecadores, se arrependam. É assim que ele fala? Não. Graças dou a Deus pela vida de vocês, irmãos, porque vocês são santificados em Cristo Jesus. Porque Paulo tinha um olhar daqueles irmãos profético. Ele olhava para eles profeticamente. Paulo não era maluco, mas ele enxergava aqueles irmãos pela fé, não baseado no natural. E é isso que é enxergar como Deus enxerga, amém? Então, ao olhar para esse ano, você tem que olhar como Deus enxerga, não as circunstâncias, não as notícias. Esse vai ser um ano, né, irmãos, diferente. Vai ter Copa do Mundo, não suma na Copa do Mundo. Se tiver Brasil e Argentina, domingo, 18h30, final da Copa do Mundo, você vai estar aqui com o vosso pastor? Aleluia. Senhor, que os anjos tirem fotos. Tem eleições esse ano também. Muita coisa acontece esse ano. Mas vai ser um ano abençoado na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então é preciso entender o que eu tenho. Diga assim: eu tenho o que eu vejo. Então como é que você enxerga? Como é que você enxerga os seus filhos? Como é que você fala deles? Profeticamente? Ou o que você está enxergando? Naturalmente. Quando você recebe aquele salário abençoado, você dá graças a Deus? Ou você olha e fala: miserável? Seja um profeta, amém, querido? Declare aquilo que você crê. Declare o que você crê. Senhor, eu estou recebendo isso, mas eu creio que em nome de Jesus vai multiplicar. Amém? Talvez você tenha alguma enfermidade, você fala: Senhor, eu entrei esse ano com essa enfermidade, mas não vou sair desse ano com essa enfermidade no meu corpo, não. Vou ser curado esse ano em nome de Jesus. Declaro profeticamente. Amém, querido? Porque aquilo que você fala é o que você crê. É ou não é verdade? Criei, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Não quer dizer que você é maluco. Talvez para alguns aparente. Mas falar de fé, andar em fé, é você crer no sobrenatural de Deus. É você enxergar como Deus enxerga. Posso ouvir um amém? Pastor, estou apertado, está difícil a situação, estou sem recurso. Tudo bem, você pode vir falar com o seu pastor isso, pedir ajuda, não tem problema algum. Você pode falar isso diante de Deus, mas no seu dia a dia você vai declarar: eu sei que em Cristo Jesus eu sou suprido em todas as minhas necessidades. Amém? Não estou vendo o suprimento, mas eu creio, e eu declaro aquilo que eu creio. Então esse ano, querido, você tem que declarar aquilo que você crê, não aquilo que você está enxergando aí circunstancialmente. Amém? Fale profeticamente da sua família, fale profeticamente do seu cônjuge, fale profeticamente do seu líder de célula, do seu pastor, dos irmãos. Você é líder de célula, fale bem dos seus liderados, fale bem dos irmãos. Ah, esse povo, pastor, não tem compromisso. Não, fala isso não. Eles são muito comprometidos, aleluia. Amém? Porque conforme você faz, que nem o apóstolo Paulo fez, vão se tornar cada vez mais. Quanto mais você fala de si, conforme a palavra diz quem você é em Cristo, mais você vai viver como a palavra diz ao seu respeito. Amém, irmãos? Portanto, conclusão: o líder que prospera e cresce é o que dá graças a Deus pela célula ali que ele lidera. A mulher que ganha um marido
não é a mulher que reclama todo dia do marido, falando quanto que ele é problemático, mas é aquela que dá graça a Deus. Oh, você é uma bênção na minha vida. Ele talvez não está sendo, mas ele vai achar que é, e vai começar a ser, porque você está declarando profeticamente. Amém? As coisas não estão como eu imaginei, a provisão, o suprimento, mas eu vou começar a declarar: a provisão chegou, o suprimento chegou, aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor. Amém? Eu não vou reclamar, eu não vou constatar e declarar uma incredulidade, não, eu vou declarar o que eu creio. Amém? Declarar aquilo que eu creio. O homem bem-sucedido é aquele que, independentemente das circunstâncias, ele está sempre crendo em algo maior e declarando aquilo que ele crê. Amém, igreja? Por isso, nesses dias, eu quero desafiar você a isso: declarar aquilo que você crê. Resolver isso é concordar com Deus e dizer o que Ele diz. Por isso, tenha um olhar profético. Amém? E conforme você tem um olhar profético, as circunstâncias em volta de você serão mudadas. Amém, irmão? Isso é fé. Diga isso para o seu irmão, fala para ele, fala: tenha um olhar profético, meu irmão. Fala para ele: mude circunstâncias em volta de você. Amém? Fique de pé. Que você possa receber essa palavra no seu coração nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Eu creio que Deus tem muito e pode fazer muito nas nossas vidas. Você crê nisso? Mas às vezes nós não cremos. E porque não cremos, não acontece. Precisamos crer. Precisamos enxergar como Deus enxerga. Precisamos falar o que Deus fala. Aleluia. E assim as coisas vão se manifestar em nome de Jesus. Por isso, feche